Olá, estou aqui para apresentar mais um trabalho em equipe, né? O estudo de um texto dentro da disciplina, no curso de História, que nós iremos abordar o estudo do texto que irá falar sobre a Revolução Cubana e os seus efeitos no Brasil, certo? Durante esse vídeo, vocês irão ver a participação de 6 integrantes da equipe. Eu, Daniele Soares, Lucas Lima, Maria de Jesus, Ana Paula Pio, Marcos e Luziane. Nós fizemos o estudo desse texto, né, em equipe. Nós ficamos com o texto A Recepção da Revolução Cubana no Brasil e a Historiografia Brasileira. Então, nós fizemos um apanhado, né, desse conteúdo, estudamos e iremos falar um pouco aqui para vocês sobre o que a gente compreendeu sobre o estudo do artigo, certo? Então, nós podemos dizer que o objetivo principal, né, desse artigo seria analisar, né, a historiografia brasileira a respeito da Revolução Cubana, que é uma temática bastante abordada dentro dos livros, né, de história. E o resultado dessa pesquisa, né, foi realizada sobre a produção de livros, de entrevistas, de artigos, né, de vários intelectuais brasileiros que tiveram influências, né, em relação a esta temática e escreveram sobre a Revolução Cubana. Quais foram as consequências, né? Falaram sobre os líderes religiosos, sobre a comunidade, sobre vários comentários e escreveram diversas situações que a Revolução Cubana sofreu durante esse período, certo? E dentro disso, nós sabemos que teve uma grande influência, né, exercida pelo processo da luta do Brasil e a América Latina também. E de acordo com essa influência, né, teve um processo de luta na política brasileira e internacional que acabou influenciando, né, os líderes revolucionários, né, como Fidel de Castro, né, como Che Guevara, dentre outros revolucionários, certo? E as temáticas abordadas durante esses anos, né, desde a eclosão da Revolução Cubana até os dias de hoje, nós podemos ver no presente artigo que fala, né, sobre o pensamento desses intelectuais, fala sobre a revolução que teve no geral, né, no contexto geral, na economia, na política, na religião, em todos os aspectos possíveis que a gente pode imaginar, certo? E até nos setores esquerdistas também, o artigo, né, ele relata que fez grande diferença, né? A economia latino-americana, né, foi afetada também, as relações externas passaram por grandes transformações e tudo isso, né, teve um impacto, né, causado pela revolução, por essa Revolução Cubana, que é tão conhecida nos dias atuais, certo? E aí nós podemos dizer que aconteceram vários episódios, né, que nós podemos citar, que influenciaram de forma direta, né, nesse contexto. E aí nesse trabalho, né, nós iremos ver os debates que aconteceram, né, sobre o processo do processo cubano, né, a revolução que teve, os personagens que apareceram durante esse percurso. Então, tudo isso vai ser pautado de forma objetiva, certo? E o nosso trabalho vai falar sobre isso, sobre esses acontecimentos, sobre essas revoluções, né, que antes da ditadura, ao longo dos anos de 1950, né, ao início dos anos de 1960, os intelectuais brasileiros eram motivados, né, pela disputa, as disputas ideológicas pela Segunda Guerra Mundial. E isso teve uma grande repercussão,
porque nós tivemos grandes possibilidades de transformação dentro da sociedade latino-americana. E com isso, o potencial, né, foi desenvolvendo grandes mudanças, né, no setor econômico, no setor financeiro, no setor religioso. Então, nós tivemos essa perspectiva diferente, né, fazendo a diferença dentro da Revolução Cubana. E aí os nossos colegas irão relatar mais, aprofundar mais essa temática, e continuem com a gente que nós iremos aprender sobre a Revolução Cubana e seus efeitos dentro do Brasil, ok? O que podemos perceber aqui no Brasil, né, é que a Revolução Cubana não tinha tanta importância assim, porque a Revolução Cubana, que foi um fato bastante importante para Cuba aqui no Brasil, como outras revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, inclusive teve um papel importantíssimo aqui na história local do Brasil, nas grades curriculares das universidades, ensino médio, sempre constava. E já a Revolução Cubana, há um certo tempo atrás, não tinha esse prestígio total, ficou meio que esquecido, não sei se porque Cuba é um país pequeno, não sei muito, mas esse fato, infelizmente, foi o que ficou que aconteceu aqui no Brasil sobre a Revolução Cubana. Quando Florestan Fernandes começou a desenvolver a revolução, começou a estudar a Revolução Cubana aqui no Brasil, ele como pioneiro, né, nas universidades, a gente percebeu que a Revolução Cubana foi uma revolução que causou grande impacto em toda a América, né, toda a América Latina. Com tudo isso, Cuba começou a criar ser um pouco mais vista aqui no Brasil. Autores começaram a escrever sobre Cuba, Cuba foi criando mais um pouco de respaldo no Brasil, inclusive hoje até médicos cubanos vêm trabalhar aqui no Brasil, né? Naquele programa Mais Médicos, que eles trazem médicos lá de Cuba. Yeah. Olá, meu nome é Maria Jess Luiz, falando um pouco sobre o texto A Recepção da Revolução Cubana no Brasil, que aborda a historiografia escrita por brasileiros sobre a Revolução Cubana. Destacam-se alguns autores, entre eles Fernando Moraes, que escreveu o livro A Ilha de Fidel Castro, em 85. E seu livro teve grande destaque, vendendo mais de 100 mil exemplares. O livro aborda o cotidiano da Ilha de Fidel, aspectos culturais, políticos, mostrando a saúde, a educação, entre outros fatos. E o livro buscava mostrar a fundo a verdade na Ilha de Fidel, pois muito se noticiava e a imprensa repudiava algumas notícias negando a veracidade dos fatos, pois muito do que se contava sobre Cuba acreditavam-se que era mentira, pois muitos achavam, a imprensa noticiava que Cuba só mostrava aquilo que ele queria que fosse visto, que ele não mostrava a realidade que acontecia na ilha. Então, o livro buscou mostrar a realidade e teve grande curiosidade, por isso teve uma grande venda. Outros autores que se destacam é Loyola Brandão, Almi Matos e Emi Sabé. Eles se destacam na escrita da história de Cuba e da Revolução Cubana. E eles trazem quase como numa ordem cronológica vários aspectos de Cuba, desde o seu processo histórico, seu processo de independência até a Revolução Cubana. E eles abordam o processo, as perspectivas de Cuba depois do pós-guerra, o socialismo emergente no país, os problemas sociais, vários fatores, assim também como em seus relatos se destacam os sujeitos históricos, como Fulgêncio Batista, Fidel Castro, Che Guevara, a Revolução Cubana, os revolucionários.
assim também como a maioria dos seus escritos ressaltam a grandiosidade da Revolução e os sacrifícios necessários feitos para que ela acontecesse, assim também como para manter esse projeto, destacando o heroísmo dos envolvidos, o heroísmo dos revolucionários e do sacrifício feito pelo povo. Olá, falando um pouco sobre a recepção da Revolução Cubana e seus efeitos no Brasil. Então, irei abordar aqui, nesse vídeo, alguns pontos marcantes que ocorreram na Revolução de Cuba. E um deles foi o livro de Ivanildo Tosca e Ricardo, que nos traz o tema Cuba não abriga como cozinheiro, a Revolução 40 anos. Então, o que esse livro aborda e o que ele nos traz para o nosso conhecimento. Este livro, ele nos mostra relatos, assim como depoimentos sobre momentos que aconteceram naquele tempo em Cuba. No entanto, eles passaram por situações de extrema dificuldades, assim como podemos observar nos relatos e depoimentos do livro citado. Então, é de grande valia para o nosso conhecimento, onde podemos observar que durante um dos relatos citado no livro, as dificuldades na hora do almoço, entre outros acontecimentos. Então, as dificuldades eram extremas que eles tiveram que vivenciar. Então, o livro, ele nos mostra e nos faz refletir os sacrifícios por eles vividos, né? Outro ponto marcante são os viés interessantes à historiografia sobre a Cuba no Brasil. Diz a respeito às relações internacionais estabelecidas pelos países a partir da implantação do socialismo, ou seja, que está relacionado com os países socialistas e principalmente com a União Soviética, né? Então, esse foi outro ponto marcante que aconteceu em Cuba na Revolução. Outro fato importante era a relação entre eles, né? A maneira como eles vivenciavam, que de certa forma influenciava a historiografia brasileira através da Europa Ocidental. Olá, eu me chamo Marcos e vou dar continuidade ao que meus colegas já começaram. Bem, a Revolução Cubana não atingiu somente Cuba, ela atingiu internacionalmente. E o que eles buscavam? Buscavam um enfrentamento à burguesia cubana e ao capitalismo americano. Aqui no Brasil, durante o governo Jânio Quadros, suas relações internacionais e suas intenções a relação à intervenção em Cuba eram totalmente contrárias ao governo americano dos Estados Unidos. Porém, esse posicionamento mudou, ou no caso modificou, após as rupturas nas relações diplomáticas do governo de Fidel Castro em 1964. Mas isso aconteceu após uma reunião convocada pela Organização dos Estados Americanos. O porquê do Brasil ter esse medo da Revolução Cubana, no caso o governo, né? Simplesmente por ser um governo populista e desenvolvimentista. Então, foi priorizado, no caso, a segurança nacional. Mas o porquê de tudo isso, dessa preocupação? Porque acontecia uma crise capitalista na América Latina e que afetava muito a população mais pobre, entendeu? E isso poderia ser um estímulo para a esquerda brasileira. Bem, e como Cuba passou a ser vista
pelas pessoas, pelos outros países. Cuba passou a ser vista como um heróica, porque conseguiu se libertar de forma radical dos opressores e que buscavam resolver os principais problemas que aconteciam em toda a América Latina, reclamados pela esquerda subcontinental. Problemas esses que era a educação, a saúde, a parte rural, que foram muito enfrentados, requisitados, entendeu? Então é isso, Cuba se tornou um país revolucionário e de grande importância para a América. Olá, meu nome é Luziane Costa e agora nós vamos finalizar o nosso tema de estudo de hoje, que é a Revolução Cubana e seus efeitos no Brasil. Bem, Cuba representa o modelo socialista mais importante para a esquerda brasileira. Esse assunto ainda é muito discutido no Brasil pelos esquerdistas. Ainda é um tema discutido para a ideologia, como ideologia aqui no Brasil. Como Cuba provou que o modelo socialista dá certo, esse tema se tornou ainda mais apaixonante pela esquerda. Se deu certo por mais de 3 décadas, então tudo leva a crer que vai dar certo por mais décadas seguintes. Uma pesquisadora chamada Denise Hindenberg, ela mostra um fator muito importante, que é a morte do grupo dos 28. Eles estavam na ilha e, à medida que eles estavam retornando para o Brasil, eles estavam sendo mortos. Então, no período da ditadura militar, isso foi no período da ditadura militar, eles foram mortos pelo exército. E quem ia treinar em Cuba, eles eram condenados, eles eram mortos. E após a década de 80, as ciências sociais, mais especificamente a história e a sociologia, eles passaram a interpretar e a estudar melhor esse assunto, esse tema. E após várias discussões, eles perceberam que não foi apenas um episódio, e sim um processo revolucionário que mudou a vida dos que habitam naquela sociedade. E aqui no Brasil existem pós-graduações que tratam desse assunto, da Revolução de Cuba e do seu modelo socialista. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de estudo de hoje, nosso tema, que é a Revolução de Cuba e seus efeitos para o Brasil. Espero que tenha ficado bastante claro, bastante esclarecedor. E até a próxima!